Resumo de Sortilégio 26 a 30 de janeiro. No capítulo 64, segunda-feira, 26 de janeiro, Maura tenta convencer Alessandro que Helena procurou para tentar se aproximar de Maria José e Paula. Muito doente, o sogro de Helena diz a Jorge que fez um novo testamento e terá que mantê-lo vivo até que sua neta volte. Raquel está em crise de abstinência por causa do álcool e diz a Vitória que quer se livrar da filha. Fernando diz a Vitória que não sabe mais o que fazer com Kátia e afirma que ela continua seu relacionamento com Bruno. Alessandro diz a Maria José que sua mãe quer vê-la, mas aconselha não se encontrar com ela depois de tantos anos de abandono. Maria José diz que só gostaria que lhe dissesse por que as abandonou. Desconfiado que Helena e Maura fizeram um acordo, Ulisses ameaça contar tudo a Porfírio se for tirado da jogada. Jorge dá uma injeção para que Porfírio passe a maior parte do tempo dormindo para que não atrapalhe seus planos. Maura se aproxima de Maria José com a desculpa que quer ajudá-la a organizar seu casamento e diz que Alessandro lhe pediu que encontrasse uma casa para eles. Vitória ouve a conversa e entristece ao saber que Alessandro e Maria José pretendem deixar a mansão. Maria José explica que eles não suportam a presença de Bruno. Fernando previne Alessandro e diz que nem Maura nem Bruno vão sossegar enquanto não o separar de Maria José. Jorge e Helena contam a Maura os planos que tem para Maria José e dizem que assim ela terá o caminho livre para conquistar Alessandro. No capítulo 65, terça-feira, 27 de janeiro, Jorge e Helena tentam convencer Maura a ajudá-los no sequestro de Maria José, com o argumento que não será responsabilizada por nada e ainda poderá ficar com o homem que ama. Vitória, Alessandro e Maria José propõem a Fernando que assuma a vice-presidência da empresa. Fernando não aceita, diz que o cargo pertence a Bruno, que isso poderia ajudar numa reconciliação. Maria José responde que Bruno não merece e que jamais haverá reconciliação entre eles. Maria José critica Alessandro por ter pedido a Maura que se encarregasse da casa onde vão viver. Ele se defende e diz que ela se ofereceu. Vitória termina esse relacionamento com Fernando. Bruno obriga Maura a lhe dizer o que ela e Ulisses estão planejando e ela conta que Helena pretende sequestrar Maria José para fazê-la se passar por sua irmã gêmea. Bruno diz que vai se encarregar de tudo. Raquel, fora de si por causa da abstinência, tem um ataque de nervos. Alessandro diz que as portas estão abertas e informa que se for embora ficará sem seus cartões de crédito. Sentindo-se encurralada, ela ameaça se prostituir. Bruno procura Jorge e Helena para oferecer seu apoio, diz que tem razões de sobra para se vingar de Alessandro e, em troca de sua ajuda, que ficar com Maria José. Durante reunião do conselho, Bruno fica furioso quando todos apoiam Hernan para ocupar a vice-presidência. No capítulo 66, quarta-feira, 28 de janeiro, Alessandro diz a Vitória que quer organizar um jantar para comemorar a liberdade do pai de Maria José. Bruno informa Maura que o sequestro de Maria José será em 2 dias. Jorge comunica a Porfírio que Sandra chegará em 2 dias. Vitória diz a Raquel que sua filha está melhorando e que Roberto a visita diariamente. Raquel, furiosa, diz que odeia Roberto por ter tido um caso com Ulisses. Fernando continua inconformado por ter perdido o amor de Vitória. Alessandro pede a ele que tente entender as razões dela. Hernan comunica a Alessandro que o delegado lhe fez muitas perguntas sobre o suposto assalto sofrido por Roberto e pede a ele que se desfaça da faca para não ter problemas com a polícia. Marua diz a Maria José que encontrou uma casa belíssima e a convida para conhecê-la. Alessandro e Ezequiel são surpreendidos pela polícia quando tentavam se desfazer da faca e são levados para a delegacia. Maria José é sequestrada e Jorge lhe aplica um sedativo. No capítulo 67, quinta-feira, 29 de janeiro, Maura informa Vitória sobre o sequestro de Maria José. Bruno pede à mãe que não chame a polícia e promete que vai resolver o problema. Maura, chorando, pede a Bruno que não fale com Vitória, Alessandro e nem com a polícia. Vitória critica Felipa por ter permitido que Maria José saísse sozinha e esta explica que Maura insistiu para que a acompanhasse. Alessandro não quer que Roberto conte a verdade, mas ele e o advogado acham mais prudente. Histérica, Raquel pede ajuda a Alessandro e diz que não quer acabar seus dias atrás das grades.
Alessandro se desespera ao saber que Maria José foi sequestrada e culpa Maura pelo que aconteceu. Hernan pede a ele que se tranquilize e tente entender Maura porque sua irmã está com leucemia. Jorge diz a Helena que quando Maria José acordar não se lembrará de nada sobre seu passado, por isso tem que lhe dizer que se chama Sandra. Bruno diz a Jorge que Alessandro contratou uma empresa especializada em sequestros e que eles estão esperando um contato dos sequestradores. No capítulo 68, sexta-feira, 30 de janeiro, Fernando consola a Vitória. Hernan diz a Vitória que Alessandro precisa reagir, pois há assuntos da empresa que só ele pode resolver. Pedro está inconsolável pelo sequestro da filha. Ernesto aparece no mercado, diz a Gabriel que se interessa por suas esculturas, mas precisa que lhe mande algumas obras para seu escritório. Alessandro recebe uma ligação de Jorge, o suposto sequestrador, e ele pede 5 milhões pelo resgate de Maria José. Alessandro exige falar com Maria José e a ligação é cortada. A empresa contratada por Alessandro para investigar o sequestro, informa que as pessoas que levaram Maria José ou não pertencem a nenhuma quadrilha ou a vítima está morta. Maria José acorda confusa e sem reconhecer ninguém. Helena diz que ela se chama Sandra e que esteve muito doente. Bruno pergunta a Jorge quando pode visitar Maria José. Jorge diz a Maria José que na Espanha se prostituiu e se drogou ao ponto de ficar vários dias em coma e agora não se lembra de nada. Ele diz também que irão até a casa de seu avô e terá que se comportar de maneira decente para não decepcioná-lo.